Bom dia a todos, Morning Call na parte de equities aqui na Guide Investimentos, mais uma manhã bastante interessante se inicia nos mercados, né? Eu acho que a gente ontem teve um noticiário um pouquinho mais cauteloso por conta do feriado nos Estados Unidos, né? O feriado de Martin Luther King que ocorreu ontem, os mercados ficaram fechados por lá. Mas aqui a gente viu um bom humor, né? Um bom humor que acabou impulsionando aí as bolsas brasileiras. A gente conversou, né, pela manhã, principalmente os principais pontos que poderiam fazer preço e foram exatamente, né, os pontos que impulsionaram a bolsa ao longo do dia. Se pegar logo no início da manhã né, a abertura do índice futuro ainda um pouquinho mais fraca, levantou um pouquinho de incerteza, né, se o mercado fechado lá fora ia segurar o nosso bom ânimo aqui no âmbito doméstico, mas não, né? A gente conseguiu ter sim um dia bastante favorável para a Bolsa Brasileira, com aquele bom e velho noticiário chinês, né? Fortes dados vindos da China, sempre trazendo esse bom humor aqui para o Brasil. O maior parceiro, né, comercial do país, então claro que isso acaba acontecendo. Então teve PIB, teve produção industrial, teve dados do varejo, tudo isso, né, acabou batendo consenso, divulgado na outra madrugada. Trouxe um bom humor para algumas empresas aqui. A gente viu o VEG, né, por exemplo, que tem grande exposição ao mercado asiático, subir mais de 7% no pregão ontem, renovou suas máximas históricas. Vimos também a Vale em alguns momentos, né, subir mais de 2%, depois recuou um pouquinho no fim da sessão. Mas também, né, o noticiário de vacinas, o início da vacinação já que acabou ocorrendo ontem, né, traz esse bom humor também para algumas empresas de mobilidade, né? Então também foi impulsionado por esse fator. Bom, de toda forma, pessoal, então a gente, né, fazendo essa breve recapitulação do dia seguinte, a gente percebe, né, que foi um dia positivo sim, a Bolsa ganhou quase 1.000 pontos, né, 885 para ser mais preciso, e o Ibovespa, né, acabou com uma alta de 0,74, até subiu mais em alguns momentos, né, acho que todo mundo acompanhou, chegou a atingir patamares superiores, voltou fechando essa alta de 0,74, um fechamento positivo, né. Agora, para a gente trazer a conversa para a sessão de hoje, né, as nossas expectativas, o que deve acontecer, temos algumas coisas bastante interessantes de serem ponderadas, tá? Eu vou comentar sobre elas muito em breve, só deixa eu deixar aqui já engatilhado no computador para conseguir, né, então passar para vocês logo na abertura o índice futuro como vai abrir. Eu acredito que vai ser uma abertura positiva por alguns fatores que eu vou trazer aqui em breve. E temos hoje algumas notícias importantes também no campo corporativo, tá? Então é uma manhã, não posso dizer que é uma manhã super agitada, mas é uma manhã que começa já com, né, mais emoção do que algumas últimas sessões. As últimas sessões foi um pouco mais, né, incertas, digamos assim, logo pela manhã. Não dava para traçar, né, uma trajetória para a Bolsa. Bom, beleza, então vamos lá, pessoal. Hoje o que mais está fazendo preço nessa abertura no cenário internacional é a expectativa do discurso da Janet Yellen, né, que é a pessoa que deve assumir o Tesouro dos Estados Unidos, indicada pelo Joe Biden. Ela fará um discurso hoje no Congresso norte-americano. E algumas pessoas conseguiram já vazar, né, parte do seu discurso e conseguiu perceber que ela vai, não diria pressionar, mas trazer, né, a luz do holofote na necessidade da aprovação do pacote de estímulo norte-americano. Então, o pacote de estímulo proposto por Biden de 1 trilhão 900 bilhões de dólares pode ser que a gente veja, né, uma maior facilidade de ser aprovado, tendo em vista que a pessoa indicada pelo presidente para o Tesouro, né, deve trazer então essa grande necessidade, essa luz de alerta, né, enfim, pode fazer com que haja mais tranquilidade na aprovação, e isso já começa a fazer preço no cenário internacional, né? Você pega os índices futuros americanos nessa abertura, o S&P estava subindo 0,8%, né? A Nasdaq já subia 1%, enquanto a Europa estava mais de lado, ao passo em que algumas commodities também se destacam, né? Então o petróleo, que é altamente dependente, né, da atividade econômica global, já começa a demonstrar também uma recuperação nessas expectativas, né? O petróleo sobe nesse momento um pouco mais de 1%, né? Com o Brent sendo negociado a $55
o barril. Isso então motiva algumas altas, né? O próprio Bitcoin sobe nessa manhã mais de 2,5%, já atingindo patamares superiores a 37 mil dólares. Mas o que, né, tem um viés um pouquinho mais negativo nessa manhã é o minério de ferro. A Rio Tinto divulgou dados, né, de produção, expectativas também para esse ano, com uma aceleração do que o mercado esperava, né? Então, a partir do momento que você tem uma oferta maior pelo produto, é natural que o preço desse produto caia um pouco, né? Então, no Porto de Qingdao, o minério de ferro fechou numa queda de 1,57%, atingindo patamares ainda muito expressivos, né, de 171 dólares a tonelada. Então esses são os principais destaques na parte, né, de índices futuros, commodities, é o que mais está fazendo preço no cenário internacional, certo? Bom, aqui no Brasil temos mais algumas coisas importantes, né? O próprio Butantan entrando com outro pedido de uso emergencial para mais 4,8 milhões de doses da Coronavac. Até algum momento de ontem à noite, mais de 1.000 pessoas já tinham sido vacinadas, né, conforme eu vi os dados sendo atualizados, mas que ainda teve uma grande dificuldade logística. Ontem teve o início da vacinação, então, em outros estados, sem que seja São Paulo, né? São Paulo já tinha começado no domingo, mas teve também dificuldade logística de transporte dessas vacinas, então só começaram vacinações mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, se não me falha a memória. Hoje deve começar em outros estados, tá? Bom, aqui uma outra questão que poderia, né, trazer um impacto positivo para as empresas, principalmente as companhias aéreas, mas que já foi rapidamente, né, o sonho foi rapidamente cancelado. Ontem à noite teve o anúncio de que Trump suspendeu, né, restrições de viagens para, vindas, né, da União Europeia, Reino Unido e Brasil. Então, né, faz um bom tempo que há essa restrição, né, de que para que as pessoas consigam viajar para os Estados Unidos precisa fazer um isolamento de pelo menos 2 semanas em algum outro país que não tem essa restrição. Enfim, de toda forma, né, o Trump suspendeu, mas o Biden, alguns minutos depois, já disse que a partir do momento que ele assumisse, a restrição seria imposta novamente, né? Então, o sonho da Disney vai ser adiado. Também com esse câmbio, né, fica um pouco difícil. Bom, além disso, de notícias corporativas, temos algumas importantes, como eu disse anteriormente. Vamos começar com essas daqui. Não sei se chegaram a acompanhar, eu mandei no grupo de notícias do Telegram da Guide ontem sobre o início, né, de cobertura de alguns grandes bancos para a Redditor. Então o Credit Suisse iniciou a cobertura de Redditor com indicação de outperform, né, que nada mais é do que acima da média do mercado, ou recomendação de compra, com preço-alvo em R$ 78,00, tá? O BTG também iniciou cobertura de Redditor, recomendação também de compra, mas com preço-alvo um pouquinho mais alto, de 85. Bom, a Petrobras elevou o preço da gasolina, né, em 15 centavos o litro nas refinarias para 1,98, mantendo o preço do diesel estável. Isso é positivo, né? Claro que o caminhoneiro usa como combustível é o diesel, mas mostra que a empresa não se privou de fazer aumentos em meio ao possível noticiário, né, da greve dos caminhoneiros. E já como adianto, eu vi que vocês mandaram uma pergunta agora há pouco a respeito desse tópico, a possibilidade de que a greve, né, ocorresse caiu muito, tá? Então, até ontem à noite, alguns órgãos regulatórios começaram, né, a trabalhar em conjunto com algumas associações para estabelecer, né, um novo piso do frete, enfim, mesmo um cenário até um pouco parecido com 2018, mas em níveis muito mais tranquilos. Então a greve dos caminhoneiros não deve ter andamento, tá? Apesar do receio, né, que a gente teve na semana passada principalmente, né, a gente viu até os preços das ações da Petrobras recuando bastante nesse noticiário. De toda forma, não deve ocorrer. Bom, outra notícia, né, que saiu ontem foi de que o preço do aço caiu 4,9% em 2020, de acordo com o Instituto Aço Brasil. Natural, né, por conta da pandemia, mas já demonstra uma sólida recuperação desde meados de setembro, né, que o setor tem visto novos reajustes. Como eu disse, né, Rio Tinto acelerando produção, pode pressionar um pouquinho a cotação do minério de ferro ao longo das próximas sessões. Vamos ficar atento a esse noticiário, mas de toda forma,
temos algumas outras notícias também interessantes, tá? Dentre elas, ficar muito atento com o início das divulgações dos resultados nos Estados Unidos de grandes empresas hoje, né? Então, não sei se vocês sabem, mas temos resultados de Bank of America, temos resultados de Goldman Sachs e temos resultados também de Netflix, empresas bastante fortes, né? Que podem pressionar ou então impulsionar os índices norte-americanos. Além disso, temos uma notícia negativa de Eletrobras nessa manhã. Pela primeira vez saiu a público, né, que alguém do governo, e dessa vez uma pessoa muito importante, o ministro de Minas e Energia, senhor Bento Albuquerque, já começa a projetar uma dificuldade da privatização da Eletrobras, como, né, era de se esperar em alguns momentos. Mas a dificuldade vem pelo fato de que por muito tempo imaginou-se, né, que a privatização da Eletrobras ocorreria no ano passado. Veio a pandemia, claro, dificultou um pouco, né, então até é compreensível, né, que houvesse esse adiamento para o primeiro semestre desse ano, mas o ministro Bento Albuquerque já começa a falar da privatização da Eletrobras para o segundo semestre. Por que isso me preocupa? Porque quando chegar no meio do ano, vai começar a falar da privatização da Eletrobras para o começo de 2022. Aí no começo de 2022, ano eleitoral, nada acontece. E aí nunca sai, né? Então, essa que é a grande preocupação. Se fosse adiar para o segundo semestre e tivesse a certeza que fosse ocorrer, ok, faz parte. Mas o problema é que adia, chega lá, adia de novo. Chega no próximo momento, adia de novo. E para a empresa, né, que o principal trigger é de fato, né, a privatização, é uma notícia negativa. Bom, tendo dito isso, vamos passar agora para a Cyrela. Cyrela divulgou prévia operacional, pessoal. Tivemos prévia operacional divulgada da Cyrela, tá? Então, fez esse anúncio na noite de ontem, onde as vendas contratadas cresceram 34% no quarto tri, em relação, né, ao mesmo período do ano anterior, então em relação ao quarto tri de 2019. Enquanto isso, os lançamentos mais que dobraram no período, né, para cerca de 1,4 bi nos últimos 3 meses de 2019 versus 2,9 bi no quarto trimestre do ano passado, então foi uma alta de quase 106%, né? Bom, o valor lançado correspondente a 25 empreendimentos também foi 74% maior que registrado no terceiro tri do ano passado, né? E, bom, as vendas cresceram quase 9% no período. Em linhas gerais, fazendo um resumo, prévia operacional muito forte de Cyrela, né? Tínhamos já acompanhado algumas outras empresas do setor divulgando prévias operacionais fortes também, mas a da Cyrela, no meu ponto de vista, o grande destaque. E destaque negativo para a prévia operacional de EZTEC, né, que já tinha sido divulgado na noite anterior. Então acabou sendo o destaque onde os números foram mais fracos, né, dentre as construtoras. A Elbor também divulgou, né, as vendas brutas totais em 2020 atingiram 1,4 bi, uma queda de 16% em relação ao ano anterior. A incorporadora ainda lançou 7 empreendimentos, né, totalizando 650 milhões, dos quais 396 foram parte Elbor, né? Então, Elbor já é um lançamento, né? Números de prévias operacionais um pouquinho mais cautelosos, mas não fracos, tá? Uma divulgação ok. O pessoal mandou já a dúvida de PetroRio e claro que eu vou comentar, né? Então, vamos lá para PetroRio anunciando follow-on. Um follow-on grande, né, assim, de 29,6 milhões de ações, podendo ser acrescida de mais 7,7, então a captação pode atingir, né, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Bom, de toda forma o preço oficial será fixado, né, após ser concluído o período de book build no dia 28 de janeiro. Dia 28 hoje é dia 19, então é na quinta-feira da semana que vem. E a empresa deve, então, usar esses recursos para antecipar seu cronograma de investimentos no desenvolvimento de campos de frade, Wahoo, né, então Polvo, Tubarão Martelo e também para realizar novas aquisições. A gente não pode dar, né, opinião sobre ofertas, nenhum tipo de oferta, seja IPO, seja follow-on, mas vai em linha com o que a empresa vinha anunciando, né, o seu plano de crescimento. Mas é isso que eu posso dizer quanto a essa oferta. Outra oferta que também está vindo ao mercado é uma oferta da Vamos, subsidiária da Simpar,
Então, a Simpar anunciou, né, que a Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos divulgou, né, em fato relevante, a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A oferta consistirá na distribuição de mais de 34 milhões de ações primárias e 11 milhões de ações secundárias, né? Então, de ações da Vamos, o preço por ação deverá ficar fixado, né, após a coleta de intenções de investimento, mas entre uma faixa de R$ 21,92 e R$ 28,50. Certo? Outra notícia importante, a Energisa anunciou, né, que a BlackRock aumentou sua participação na empresa, atingindo o patamar acima de 5%, né, 5,02% da empresa. Além disso, também atingiu mais de 3 milhões de instrumentos financeiros derivativos, né, referenciados em ações preferenciais, que chegam a 0,29% do total de ações preferenciais da Energisa. Mas, né, assim, aquele discurso importante para que a gente consiga entender, né? A BlackRock informou que não tem objetivo de alterar a composição do controle da empresa, né? Então, mais investimento de fato da companhia, mas nada com objetivo de controle, né, de participação da Energisa, beleza? Que mais temos? Bom, acho que esses são os principais destaques, pessoal. Acho que a gente não deixou passar nada. Vamos dar uma olhadinha ali para... tem algumas mudanças de recomendação. Vamos lá falar sobre as mudanças de recomendação. Credit Suisse elevou o preço-alvo da ADR da Petrobras de $15 para $16, então mantendo a recomendação de outperform, né, que significa a recomendação de compra, como eu já disse. O BBI iniciou cobertura de Redditor com preço-alvo em R$ 82, potencial de alta de 22%. O que mais temos aqui? E temos o início de cobertura da XP para 3R Petroleum, né, uma recomendação de compra e preço-alvo de R$ 55 a ação. Vamos ver o índice futuro brasileiro, a abertura, como está? Olha lá, mais uma abertura positiva, pessoal, uma alta de 0,8%, índice futuro atingindo 122.235 pontos, enquanto o mini dólar, né, cai nesse momento 0,65 a 5,26, né, quase 5,27 nessa abertura. Então, mais uma abertura positiva que se inicia, né? O índice deve abrir gapado aí em quase 1.000 pontos, então deve já ter uma abertura muito similar à do índice futuro. Essas são as principais notícias do dia. Vamos aí para as perguntas que vocês enviaram nos últimos minutos, né? O Paulo, pela carteira de Small Caps, tem alguma que não entrou e deveríamos ficar de olho? Paulo, as nossas principais escolhas estão na carteira, tá? A gente gosta daquelas que fazem parte, né, da composição do portfólio. BTG, vale a pena entrar em bancos ainda? Se vale a pena entrar em BTG ou em bancos? Essa ficou minha dúvida, mas eu acho que vale a pena entrar ainda em ambos, tá? Apesar que agora eu vejo os grandes bancos com um upside maior. Bom dia, recentemente li algumas matérias sobre economia mundial e alguns textos mencionando a possibilidade da bolsa sofrer uma grande correção. Qual a sua opinião sobre? Eu não acho que deva sofrer uma grande correção, para ser bem sincero. Muita gente fala sobre isso, mas o cenário macro, ele é muito condizente. Não sei se chegaram a observar, coloquei no meu Twitter e no meu Instagram ontem à noite o índice preço-lucro, né, da bolsa, tanto da bolsa brasileira quanto do S&P. O S&P ainda está esticado. Bolsa brasileira está no primeiro desvio padrão, próximo da média histórica. Isso, né, é um múltiplo que mostra se a bolsa está barata ou caro de acordo com a expectativa, né, dos seus lucros, dos lucros das suas empresas. E o que faz preço na bolsa, né, não é assim... O que faz com que a bolsa suba é PIB, não é PIB, é lucro das empresas que fazem parte da bolsa. É isso que faz. Claro, né, o PIB acaba sendo a segunda derivada, que também ajuda, né, no lucro dessas empresas. Mas, de toda forma, juros nos menores patamares históricos. Continua assim. Hoje, como eu disse, a Janet Yellen deve ir lá no Congresso americano forçar uma aprovação de mais quase 2 trilhões de dólares em pacotes de estímulo, e isso traz muito dinheiro para a Bolsa, né? Temos acompanhado só esse ano, eu não trouxe esse dado, né? Esqueci de falar. Fluxo de investimento gringo. Gringo está entrando a rodo aqui no Brasil.
O último dado divulgado da B3 foi referente ao dia 14 de janeiro. 14 foi a quinta-feira da semana passada, a Gringo entrou com mais 1,4 bi. Só no mês de janeiro, na bolsa, em equities, foram quase 18 bilhões de reais de entrada de Gringo. E quem está vendendo é institucional, pessoa física continua entrando. Eu estava vendo agora há pouco, o número de pessoas físicas na bolsa atingiu, né, mais de 3,2 milhões de pessoas. Só no ano passado foi um crescimento de quase 100%. Então, por mais que tenha problemas, né, e, por exemplo, os riscos fiscais, as não aprovações de reformas, que eu acredito que o Brasil vai ter muita dificuldade de aprovar alguma coisa no Congresso esse ano, isso, claro, faz preço, isso pode fazer com que haja uma realização mais para frente, mas tem uma sigla que eu gosto muito, norte-americana, que é TINA. There is no alternative. Não tem outra alternativa. Se não investir em bolsa, você vai investir em quê? Esse que é o grande problema, né? Assim, você pega um título de longo prazo lá nos Estados Unidos, um título de tesouro, né? um bond norte-americano, vai estar te pagando menos de 2% num prazo longo. Cara, se investir em qualquer empresa que paga minimamente dividendos nos Estados Unidos, você vai receber mais do que isso. Só é de proventos, ainda tem a possibilidade do retorno de capital. Então, assim, é difícil, né? Eu conheço muitas pessoas que passaram a vida inteira longe da bolsa e estão investindo em bolsa agora. Porque não dá mais para deixar o dinheiro embaixo do colchão, na poupança, né? Enfim. Então eu não vejo muito cenário de grande realização, por mais que possa ter alguma realização pontual, não acho que vai ser também nada próximo do que a gente viu no ano passado, não vejo... Se a bolsa voltar para 100 mil pontos, a bolsa vai ficar muito barata. E a gente vai comprar rodo, porque Vale, para a bolsa voltar a 100 mil pontos, Vale vai ter que voltar para os seus 60 reais. E quem não compra Vale a 60 reais? Petrobras vai ter que voltar para 20. Quem não compra Petro a 20? Itaú vai ter que voltar para 22. Quem não compra Itaú a 22? Então esse que é o ponto. Gerdau tende a cair? A Sara perguntando. Sara, essa notícia do preço do aço, ela é mais uma visão do passado. O pessoal olha para frente, né? Então, não acho que isso faça muito preço, tá? Acho que o pessoal tá olhando mais para as expectativas de 2021 do que para o que foi 2020. Vamos ver aqui. Outras perguntas que vocês mandaram. Chegou várias aqui enquanto eu tava falando, né? Neogrid tem algum alvo? Boa pergunta, eu não tenho de cabeça, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto isso, vamos vendo a próxima pergunta. Qual a perspectiva para Rail 3, famosa Rumo, com oferta pública de debêntures nesse início de ano? Olha, a Rumo tem feito muitas ofertas desde o ano passado, né? Fez um follow-on enorme, também já tinha emitido um pouquinho de debênture, vai emitir mais um pouco agora. Natural, não acho que isso faça muito preço não, tá? A empresa está se capitalizando cada vez mais, porque também é um ano onde, não sei se vocês sabem, mas teremos... Perdão, vacilei aqui, ó. Eu não posso falar sobre preço-alvo de Neogrid, tá? Ainda não acabou, ainda a oferta não foi encerrada. Já está negociando, mas a oferta só se encerra daqui 2 meses depois que iniciam as negociações, então não posso falar ainda sobre isso. A Rumo tem reduzido o seu custo de dívida, ao passo que tem aumentado sua capacidade financeira para entrar também nos leilões esse ano, né? A gente vai ver muito leilão de infraestrutura esse ano e a Rumo tem que entrar forte. Eu não acho que seja negativo, tá? Não falando nem positivo essa emissão de debêntures, tá? Acho que não deve fazer muito preço. O que acha de Smiles no curto prazo? Assim, a Smiles travou porque chegou a atingir o patamar de preço que é o que está sendo negociado para a incorporação da Gol de novo, né? Então, curto prazo eu não acho que deva ter muita variação de preço por conta disso. Precisa que esse noticiário tenha andamento. Harley de Oliveira, Aéreas, upside ou downside? Na minha visão tem mais upside, mas tem risco, né? Tem muito risco, mas eu gosto. É aquela economia americana, influência, não vejo queda da economia americana também nesse momento com um pacote de estímulo de 2 trilhões de dólares, tá? Talvez isso possa ocorrer mais lá pra frente. A gente não vê pressão inflacionária nesse momento nos Estados Unidos, então retomar a atividade deve falar mais alto.
ficar atento aos fechamentos, né, os lockdowns que podem ocorrer. O Biden já disse que deve entrar mais forte nisso. Joilson perguntando, algum IPO interessante em vista? Joilson, como eu disse, não posso comentar sobre oferta, nem IPO, nem follow-on. Qual setor está bem descontado para aportes? Bom, os setores que a gente gosta são aqueles que estão dentro das nossas carteiras, Paulo. Acho que setor de mobilidade principalmente infraestrutura também, alguns papéis ali estão descontados. Pessoal, já passei 5 minutos aqui da live, gostaria de agradecer pela presença de todos e hoje tem live Quero um Guia, a partir das 18 horas, se eu não respondi sua pergunta, mande hoje mais tarde na live Quero um Guia. Beleza? Amanhã estou de volta aqui no Morning Call, um ótimo dia a todos, bons negócios, até mais. Tchau, tchau.